todas, sejam muito bem-vindos. Posso apertar aqui. Então, meu nome é Lígia, eu sou professora de música na Escola Elbem e hoje é uma honra estar aqui porque fazer a abertura, né, dessa reunião muito especial, então estou muito contente de estar aqui essa noite. Gostaria de fazer alguns agradecimentos antes da gente começar. Então, gostaria de agradecer a Riva, que está sempre organizando as palestras, convidando, indo atrás dos palestrantes e trazendo esse alimento tão gostoso para todos nós. Gostaria também de agradecer a Kátia, porque ela que disponibiliza aqui o Zoom para a gente, traz essa qualidade para que todos nós estejamos juntos. E agradecer também o Marcelo por disponibilizar o seu tempo para estar aqui contando para a gente, né, sobre o seu conhecimento, dando essa palestra boa para a gente. Mas antes de falar, assim, apresentar o Marcelo, eu acho importante dizer também que, como a Kátia disse, essa reunião será gravada, né? E ela estará disponibilizada no YouTube da nossa escola. E nós pedimos uma contribuição fraterna, que é uma contribuição voluntária, então quem puder ajuda muito a gente, porque uma parte vai para o palestrante e a outra parte ajuda a manter a nossa escola ativa, tá bom? Então, gostaria de fazer esse pedido e a Kátia vai colocar no chat, né, os dados bancários e vai estar disponível também lá na descrição do vídeo, quando ele for disponibilizado. Bom, sobre o Marcelo, fico com um friozinho na barriga, já falei para a dona Riva, né? Quando ela me convidou para falar assim, Lígia, você pode apresentar o Marcelo? Eu falei, eu ia adorar, mas eu tô nervosa já. Porque é um trabalho tão intenso, tão profundo, né? Uma trajetória tão grande em relação a esse percurso musical, que como eu poderia honrar em tão poucas palavras, assim, e descrever sobre esse trabalho. Então, Marcelo, você é bem humilde assim mesmo para poder falar um pouquinho, tá bom? Sobre, então, um pouquinho da trajetória do Marcelo, né? Foi educador musical, especialista em musicoterapia hospitalar e organizacional, mestre em biologia, doutor em psicologia social e fundador do Ouvirativo, é coordenador, né, do curso de Antropomúsica, o curso de formação pela Steiner. Então, o que eu sinto, assim, quando eu conheci um pouquinho a primeira vez que eu estive assistindo uma palestra do Marcelo, eu senti o meu olhar brilhar muito, assim, porque essa escuta ativa em relação a cada som, a sutileza de ouvir um intervalo e inspirar esse som e sentir como ele reverbera no nosso corpo, isso foi muito especial, assim. Ouvir, assim, não, às vezes não em um contexto musical, mas na sua pura essência, de ouvir cada som, cada tom e as sensações que causam em nós, né? Então, essa relação da música em relação ao nosso desenvolvimento humano é muito bonito de observar e estar sempre em contato. Quando o Marcelo também trouxe uma composição feita com os elementos naturais, né, da própria essência da natureza, o quão puro é e as vibrações desse som, de poder contemplar. Então, é um trabalho muito diferente, eu fico assim de coração pulsando muito forte por poder usufruir um pouquinho mais disso hoje, Marcelo. Então, eu sou muito grata pelo seu trabalho, pelas suas pesquisas, e espero poder acompanhar um pouquinho mais, né, sempre. Tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos, que vocês possam também aprender bastante, assim como eu estou nessa empolgação. Tá bom? Muito obrigada e boa palestra a todos. Muito obrigado, Lígia,
pelas palavras generosas, bem generosas. Não sei se eu mereço tanto assim, mas te agradeço de qualquer forma, porque acho que a gente está todo mundo aí tentando entender, né, as coisas, né, desse mundo, das formas mais diversas, né? E é bom se a gente pode fazer isso compartilhando e fazer isso junto com os outros e ter essas oportunidades de poder conversar, assim, de uma forma muito informal, né, sobre aquilo que cada um encontra e que acha que pode, de alguma forma, contribuir, né, para o caminho dos outros. E, claro, cada um ouve, avalia, pondera, né, vê se aquilo tem alguma ressonância com o que a própria pessoa percebe, como ela vê as coisas, ouve as coisas. E assim a gente vai construindo o nosso caminho de conhecimento. Bom, agradeço à Riva também por todos os contatos e, enfim, né, assim, da gente poder ter organizado isso, né? A Kátia, que também está recebendo aqui, e a escola de vocês, né? Eu confesso que eu não conheço, nunca tive a oportunidade de visitar, né? Mas espero aí, assim que surgir uma oportunidade, ir lá tomar um café e ver como é que funciona, como é que é e tal. Então, bom, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu vou falar um pouquinho, eu vou contar, quer dizer, tem uma linha, né, um fio de pensamento aí que eu pensei para a nossa conversa de hoje, mas claro, assim, eu gostaria que ela fosse realmente uma conversa. Então, se eu falar alguma coisa que não seja, não fique clara, não seja compreendida, né? Às vezes as frases saem meio tortas, né? A gente nunca controla tudo. Então, vocês, por favor, me avisem, né? Peçam se dá para melhorar. Né? Mas assim, a princípio, no primeiro momento, eu vou estar mais expondo alguns pontos que eu acho importantes, assim, que podem dar suporte para essas questões que foram colocadas aí na divulgação até, né? E acho que é por isso que vocês vieram aqui, né? Então, e depois, claro, a gente pode entrar aí numa conversa mais, um bate-papo mais aberto, tá bom? Bom, acho que é isso. Tudo bem? Podemos caminhar assim? Legal. Acho que deu uma assim, então tá bom. Né? Bom, eu acho que assim, talvez a pergunta central aqui, né, quer dizer, que é o próprio título, né, do que a gente colocou aqui para essa conversa, né, afinal de contas, como a música pode ser, né, a escuta musical, né, na verdade, como é que ela poderia ser um caminho de conhecimento? Né? E aqui a gente já tem duas coisas importantes, né? De um lado você tem uma música que é um fenômeno da humanidade, né? Assim, uma atividade que acompanha a gente desde sempre, na verdade, né? Então a gente não consegue traçar, na verdade, historicamente, o momento, né? Onde o ser humano começou a ter vamos dizer, uma prática musical, uma experiência musical. Né? É algo tão remoto, né? E eu sempre gosto de citar esse dado, quer dizer, a gente tem uma flauta de 35 mil anos. Bom, então, se temos uma flauta bonitinha, assim, com toda afinada, toca tal, né? Então, se existe uma flauta, né, de 35 mil anos, bom, quando é que começou a música? Antes disso, né? Muito antes, provavelmente, porque a flauta já é um instrumento bastante sofisticado, né? Então, e tem alguns autores, né, que entendem que realmente, primeiro, música e linguagem são aspectos, não sei, que, inclusive, que caracterizam o ser humano e que nasceram juntos. Né? Então, a gente quase que pode falar que o nascimento do ser humano, né, ele se dá concomitante ao surgimento da música. Né? E que não dá para... São quase como manifestações
do mesmo estágio, né, no processo evolutivo. E eu acho que para mim isso pelo menos faz bastante sentido, né? Se a gente vai ver agora, vamos conversar um pouquinho mais o que está implicado esse fenômeno música e, claro, a nossa escuta musical, né? O que ela nos traz, né? Em termos psicológicos, mas também em termos da nossa relação com o mundo. Bom, e a ideia de falar sobre especificamente escuta musical, né? Eu acho que é importante que a gente poder, mas é importante dizer que ela não está separada do fazer musical, né? Essa ideia de que a gente separa as coisas, né? Uns compõem, outros tocam e outros ouvem, né? Isso é um pouco artificial, na verdade, né? Porque não é bem assim. A nossa experiência musical, primeiro, ela é muito mais generalizada, né? Ela não se restringe às salas de concerto. Ela está no dia a dia das pessoas, né? Nunca se escutou tanta música como hoje em dia, né? A música faz. Basta você pensar que todo mundo tem um aparelhinho na mão, né, que ele pluga um fone e passa uma boa parte do dia escutando música, né? Então é uma coisa assim, não é uma. É muito presente isso, né? Você tem música nas situações mais diversas, né? Das manifestações culturais, né, de todos os tipos, né? Sejam religiosas, sejam festivas, sejam, enfim, militares, seja lá o que for, né? Você tem a música sempre como um elemento quase que indispensável, né? nas situações, principalmente nas situações sociais, né? Onde você junta pessoas, é muito comum, é muito natural, na verdade, você ter essa música acontecendo, seja tocada por outros, seja pelas próprias pessoas, né? E quem toca sempre ouve a sua música, né? Então, não dá para separar muito essas coisas, né? Agora, tem alguns aspectos da nossa escuta musical que eles são interessantes da gente pontuar, né? No sentido de que ela funciona de um jeito um pouco peculiar quando a gente está escutando música, né? E esse talvez seja o primeiro ponto que eu queria assim desenvolver um pouquinho, né? Porque, bom, a gente vive num mundo que é totalmente impregnado de estímulos acústicos, vamos falar assim, né? Eu estou aqui na minha sala, mas enquanto tem a minha fala, tem aqui o som da ventoinha do meu notebook, tem sons passando lá, carros passando lá fora, alguma coisa assim, passa até um bicho andando aí, né? E provavelmente na casa de vocês também tem uma série de outros sons. E a gente está o tempo todo sendo estimulado por sons do ambiente, né? E esses sons é curioso, né? Porque eles têm sempre, quando a gente está nessa dimensão da escuta, né? Lidar com esses sons ambientes, cada som desses tem uma origem, né? Ele é produzido por alguma coisa e a gente acaba se referindo a esse som pelo nome da coisa. A gente não fala o nome do som, a gente fala o nome da coisa, né? O som do carro, o som do avião, o som do bicho, o som da ventoinha, o som, né? Se vocês começam a pensar, procurem, né? Assim, façam esse exercício, né? Todos os sons que estão no teu ambiente, né? Eles normalmente recebem um nome daquilo que o produziu, né? Ele é um atributo da coisa, né? Ele está lá, na verdade, como um aspecto daquele filmar, o som daquela máquina, né? Seja lá qual for, né? Ou na natureza, né? O som do mar, o som da cachoeira, o som do rio, o som do vento, né? O som dos insetos, enfim, né? Tem sempre esse som, ele é sempre um atributo de alguma coisa, né? E bom, e essa já é uma primeira dimensão
do quão informativa, né, é a nossa escuta. Porque com isso ela nos ajuda a gente se orienta no mundo, em boa parte, por esses sons. Ou seja, eu estou andando numa mata, por exemplo, né? E eu vou saber se tem água ou se tem um animal ou o tipo do solo que eu estou pisando, né? Se ele é pedregoso, se ele é pantanoso, se ele é, enfim, né? As coisas todas vão dando sons, e mesmo que eu esteja no escuro, né, seja à noite, alguma orientação eu vou ter porque eu tenho essa informação sonora. E isso é mas isso assim, é importante a gente se dar conta disso, mas também dizer que isso não é um privilégio humano, né? Isso os animais também têm, né? Os animais, aliás, alguns até de forma bem mais aguçada do que o ser humano, né? Ou seja, é uma escuta que mapeia o ambiente acústico, né? E o ambiente acústico sempre como o fenômeno acústico sempre como atributo de coisas, né? De objetos, de seres, enfim, das coisas que existem no mundo, né? Então, é altamente informativo isso, e isso eu diria quase que faz parte, na verdade, do nosso equipamento de sobrevivência, né? Ter essa capacidade. Mas, como eu disse, junto, assim, não é diferente do que os animais têm também. Então, isso não é específico, e isso agora vem a história, isso não é especificamente musical. Essa não é uma escuta musical, essa é uma escuta acústica. Pelo menos assim a gente pode chamar ela, né? Porque o que acontece, né? Quando, enfim, você ouve, você está andando, você está no parque, né? E de repente tem lá barulhos todos, tá? Pipoqueiro, carro passando, bicicleta, não sei o que mais, tal. E de repente passa alguém cantando, né? E a pergunta é como é que a tua escuta funciona nesse momento, né? Essa pessoa está lá cantando uma canção, conhecida ou não, tanto faz, né? Ou está só cantarolando, não precisa nem estar cantando uma canção conhecida, ela pode estar só cantarolando, né? Qualquer coisa assim, né? E aí, mas você percebe que isso imediatamente é algo diferente do que aqueles sons todos que você estava ouvindo, né? E o que é diferente, né? Porque, na verdade, quando você ouve isso, não é exatamente na pessoa, ela não é essa música, isso que você está ouvindo, não é um atributo da pessoa, né? Pode ser qualquer pessoa, né? Isso que você está ouvindo é uma manifestação sonora onde você vai imediatamente se conectar com vamos falar assim, a sequência daqueles tons, o tempo daqueles tons, né? E até se perguntar, que música é essa? Né? Essa seria uma pergunta muito natural. Você não vai perguntar que pessoa é essa, né? Você vai perguntar normalmente que música é essa, né? Ou se você ouve alguém tocando um instrumento, é aquela história, você está lá andando e você ouve um instrumento tocando e tal, tá, de uma forma muito tosca, você pode perguntar que instrumento é esse, mas essa não é a questão, né? É um violino, é um trompete, ou é uma flauta. Não, não é bem isso. Você quer saber que música é essa, né? E quando você fala que música é essa, você não está mais ouvindo aquilo que produziu, aquilo que está para além da música. Você quer entender as relações intrínsecas dos tons, né? Se eu tocar isso aqui para vocês, né? Dá para ver? Legal, né?
Percebe? Eu fui, você é capturado por um movimento que tem algum sentido em si mesmo. Ele não está lá para te dizer, o que seria meio, desculpa, meio besta, tem lá um teclado. Não é essa a questão, né? Ou um piano, ou qualquer coisa. Ele está lá para te... Não, peraí, que movimento é esse, né? E que tem um sentido, ou não tem sentido, ou é um sentido misterioso, ou é um sentido que tem alguma, enfim, me afeta de alguma maneira, né? Tem alguma qualidade específica, né? Então, é curioso que a gente pode, sim, ouvir músicas em lugares barulhentos, né? E o lugar barulhento, ele pode, claro, interferir, a gente às vezes fica até incomodado, né? Mas assim, mas ele não afeta a música. É como se fossem coisas que funcionassem em planos, né, diferentes, né? A nossa escuta parece que ela funciona em duas camadas. Aqui eu tenho a camada, né, vamos dizer, desse ambiente acústico, né? E aqui eu tenho a música acontecendo, né? E isso é muito curioso, porque tudo bem, as duas coisas chegam pelo ouvido, né? Mas não é só porque chegam pelo ouvido que elas têm a mesma qualidade, né? Então, conseguir diferenciar um pouquinho uma coisa da outra, eu acho que já é um grande passo, né? Para a gente entender assim o que agora então essa escuta musical tem de especial. Primeiro entender que ela é diferente de como a gente escuta os outros sons todos, né? E agora importante então começar a entender o que de fato ela é e o que ela está dizendo, né? Se ela não está falando das coisas, né? Ela não está falando, ó, está passando um carro, né? Uma música jamais vai conseguir fazer isso. Por isso música não dá para você aquilo que ela diz algo, sim, ela diz coisas muito concretas, mas aquilo que ela diz é intraduzível, porque o que ela está dizendo não é, eu vou usar a expressão assim, não é deste mundo, né? Ou seja, ela está falando de uma coisa que não é tangível para os nossos sentidos físicos, de fato. E estou usando essa expressão porque isso aqui já implica uma coisa, que ouvir música é uma experiência transcendente já, por natureza. Porque ela não está, né, dizendo... É claro que ela precisa de um suporte físico, né, para acontecer, senão eu não ouviria, né? Eu preciso do som, da dimensão física do som, isso não tem a menor dúvida. E eu pessoalmente não acredito em música abstrata, né? Música é um fenômeno concreto, né? Ela existe nesse mundo, sim, mas ela tem a sua razão de ser e seu significado de outras coisas, né? Bom, é, talvez fazer uma pequena pausinha aqui, assim. Até aqui, assim, isso que eu falei, assim, como é que vocês sentiram isso? Fez sentido? Assim, pelo menos deu para... O meu pensamento fez sentido, não fez? Dá para continuar? Tem alguma questão? Não sei. Se alguém tiver questão, aproveita e abrir o microfone, fala Acho que agora. Mas também se pode ficar à vontade para colocar no chat, se quiser. Olha, já tem no chat uma resposta que sim, que fez sentido. Eu não tenho nenhuma questão. Desculpa primeiro por manter a câmera fechada, eu não tenho nenhuma questão. Eu só achei linda essa distinção das escutas. Eu achei muito bonito, muito poético isso. Nunca tinha pensado dessa maneira. Duas escutas diversas, musical e acústica. Eu achei bonito. sim. Obrigada por essa imagem. Nada, imagina. É uma coisa assim, ela é não é muito, a gente não está muito acostumado a pensar assim mesmo. Eu vou falar, eu mesmo, eu demorei muito para chegar nesse lugar e cheguei graças a uma pessoa que eu estou estudando agora muito, um escritor que fala muito disso, né? E, enfim, então, realmente assim,
um pouco, opa, cheguei num lugar novo, assim, né? Bom, é porque, assim, só completando, porque é muito curioso, né? Porque você pensa assim, você tem você tá, ficar com essa imagem do parque, né? E aí você tá lá e tem um grupo tocando, né? Uma banda tocando, não sei, né? E a música faz pausas, não faz? Às vezes, aquele break faz pausa, tum, e continua. Só que não tem silêncio acústico. As crianças continuam gritando, o carro continua passando, né? Tudo continua. Mas você ouve a pausa. Você ouve, essa pausa tem um impacto, ela é significativa, ela não é. Mas ela, entende? Então, quer dizer, não dá para. Se a música tivesse achatada, vamos fazer, no mesmo plano, né, dos eventos acústicos, você não ouviria pausa, não existiria pausa numa situação assim. Né? E, aliás, não existiria pausa em situação nenhuma, porque a gente sabe que não existe é uma abstração falar em silêncio absoluto. Né? Nem numa câmera totalmente isolada, fechada de todos os lados, você não escuta nada, porque você, quando você está num lugar assim, você começa a escutar a tua circulação, o teu sistema nervoso, né? Enfim, teu coração. Né? Então, não existe essa ideia de um silêncio absoluto, não existe. Agora, existe a pausa na música. Né? E o que é isso? Bom, aí a gente vai para frente da nossa conversa aqui, né? Bom, então isso acho que é uma coisa importante, né? E que então ela nos conecta com ela é um pouco autossustentada, né? A experiência musical ela é autossustentada, ela nos tira um pouco, né? Desse tempo e desse espaço cotidiano. E isso já é assim, talvez agora respondendo um pouquinho aqui, uma daquelas perguntas que estavam lá como, né, convite aqui para a nossa conversa, né? De fato, a música, ela nos desloca, né? Tanto na nossa percepção temporal quanto espacial. Né? E não é à toa que por exemplo, ela se presta tão bem, por exemplo, para transformar uma situação cotidiana, né? Uma situação, vamos dizer assim, às vezes opressiva até, pode ser, né? Numa situação de sublimação, né? Ou de transcendência. Né? Você sai daquele fluxo do tempo do relógio, né? E você entra num outro espaço de tempo. Né? E por isso que a experiência temporal na música das coisas, realmente, a gente sai fora. Né? Sai fora mesmo. Né? Você não tem mais nada a ver com o tempo do relógio. Né? E assim, é tão comum isso, né? Porque para a pessoa que pratica a música, isso é uma coisa muito natural, porque músico não conta segundos, né? Ele não conta segundos, ó. Ele conta o que uma pessoa, quem faz música, se você já cantou no coral, ou né, já viu a história da banda, 1, 2, 3, 4, pá, né? O que ele está contando? Ele não está contando segundos. Não se conta horas, segundos, nada disso. Você conta pulsos. Agora, quanto dura um pulso? Pode durar quanto a gente quiser, ele pode ser curto, ele pode ser longo, porque o importante não é a duração dele no tempo do relógio, mas é o ciclo que ele faz de contração e expansão. Né? Então, quando a gente entra nesse processo de viver um ciclo de contração e expansão, aí a gente já está num outro lugar. E o ciclo de contração e expansão na música, ele vai desde o pulso, que a gente considera mesmo, tipo, tá, ele vai para a frase também é um ciclo de contração e expansão. A própria peça inteira é uma grande contração e expansão. Então você começa a funcionar de um jeito diferente, né? Você sai, na verdade, desse tempo no relógio que, na verdade, se a gente for olhar,
a verdadeira noção do tempo está na música, não está no relógio. Isso aqui dá para brigar um pouquinho nessa história, dá para argumentar aqui, né, entrar num debate sobre isso. Mas é verdade, porque no fundo o que o relógio marca, né, ele marca posições, ele marca espaços, ele marca aonde a Terra está em relação a alguma outra coisa, em relação ao Sol. É isso que ele marca. Mas a experiência humana do tempo não tem nada a ver com isso, né? O ser humano vive numa duração, né? As coisas duram, mas elas não têm essa medida. E por isso então a gente tem essas experiências tão incomuns, né, de coisas que às vezes a gente sente passar muito rápido ou muito lento, né, porque não é a nossa consciência, ela não vive no tempo do relógio, né? Ela vive realmente nesses ciclos de contração e expansão que não dá para medir dessa forma. Bom, mas voltando aqui para a nossa conversa né, da questão, então, dessa escuta musical, né? E aí, então, o que a gente escuta, na verdade, então, quando a gente escuta música, né? E eu vou tocar de novo aquela mesma frase que eu toquei, e eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? Quando eu escuto isso aqui, esse último tom que eu cheguei, né? Tarariraram, parariraram. Dá para falar alguma qualidade que ele tem? Vou perguntar assim, ele parece um tom estável ou instável? Para mim é estável. Concluiu. Parariraram, parariraram. Isso. Eu me sinto, né? Tem uma certa centralidade, ele tem uma estabilidade. Agora, essa mesma melodia, ela continua assim. A qualidade desse tom que eu parei agora é igual à primeira? Não. Não. O que é diferente? Dá vontade de continuar conversando, né? Eu posso falar que esse tom tem uma certa incompletude. Ele tem algo que não está completo, ou seja, que falta alguma coisa. E aqui, como é que um tom pode ter ter uma incompletude, né? Para se perguntar, né? O que é isso? Que um tom, eu posso falar, está completo, né? E o outro está incompleto. Mas eles não são só aí, frequências, tal, tonzinhos assim, né? Se eu pegar esses dois tons e levar para um técnico, um engenheiro acústico, né? Um engenheiro acústico, e falar, olha, analisa esses dois aqui para mim, por que um está completo e o outro está incompleto? E ele vai falar, não, mas não tem nada diferente. Isso é o mesmo instrumento. Claro, eu posso padronizar. Não, ele pode me falar assim, não, esse aqui tem tantos dBs a mais, mas não é essa a questão, né? Ou esse aqui durou um 10º a mais e o outro menos, né? Mas não é essa a questão. Percebe? Então, tem alguma outra coisa e que não deixa suas marcas, seus traços, né? Na dimensão acústica que eu estou ouvindo, né? Eu estou ouvindo uma coisa que não está assim, claro, eu percebo porque existe a dimensão acústica, mas ela não deixa as suas marcas na dimensão acústica, né? Porque olha que coisa curiosa, eu vou pegar agora esse tom que era o incompleto,
tá? E vou tocar a mesma melodia que eu toquei antes, só que agora começando nele. Ou seja, em música a gente fala, vou transpor, né? Ou seja, aquilo que estava começando aqui, agora eu vou começar um tom acima, né? Bom, agora quem está incompleto é o outro. E aquele primeiro... Quando eu toco esse tom agora, ele parece completo, não parece? Ele é o centro agora. Só que esse tom era o que naquela outra vez soava como incompleto. Então, percebe? Não é o tom. Não é o tom em si, a frequência, seja lá o que você queira chamar, né? É uma outra coisa. É uma qualidade de força que se estabelece na relação entre os tons. É a relação que eles criam entre eles que faz com que eu vivencie coisas muito, assim, num certo sentido, apesar de tão, assim, difíceis de botar o dedo nelas, é uma percepção muito concreta. Uma me parece, acho que todo mundo aqui percebe como completa e a outra como incompleta, né? Mas perceba, esse completo e esse incompleto está numa dimensão que não é mais a dimensão física, né? Bom, se a gente consegue perceber isso, a gente começa... Gente, toda a experiência musical, isso aqui eu estou mostrando de uma forma muito, assim, simples, né, num certo sentido, mas é a base de toda a nossa experiência musical, né? Ou seja, que quando eu escuto música, claro, eu tenho o meio acústico, mas eu tenho, na verdade, o que eu estou escutando é uma outra coisa, que vai para além do meio acústico, e que não é simplesmente uma outra coisa, que não é um objeto, não é nada disso, né? Eu estou ouvindo forças. Eu, de fato, estou ouvindo forças, né? E forças operantes, dinâmicas, que vão se relacionando de forma a criar posso falar assim, uma história de forças, né? Eu não posso traduzir assim, ou melhor, eu posso aceitar essa melodia, ela pode aceitar, nossa, uma infinidade de textos. A coisa mais comum que a gente tem, não é? É quando a gente tem uma melodia. Na música popular, isso é uma coisa mais comum que tem, né? Você tem uma melodia e o texto vai mudando. Tá certo? E às vezes os textos falam, assim, uma estrofe e a outra, falam coisas totalmente diferentes. Tá certo? Falam coisas opostas, às vezes até. E aí você fica se perguntando, como é que a mesma melodia pode servir a coisas, vamos dizer, do âmbito verbal tão diferentes? Um exemplo bem clássico é o Todo Dia o Sol Levanta, né? Todo dia o sol levanta. Né? Então, todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia, né? É uma atmosfera assim, né, de bom dia, de legal, que sol. O verso seguinte, né? Toda tarde a terra corre e a gente chora, né? Ou seja, como é que a mesma melodia eu posso me alegrar com o sol levantando, e a mesma melodia me serve para eu chorar? E funciona tão bem, mas assim, funciona, está certíssimo. Porque a questão é que não é disso que a música está falando. A música não está falando do choro ou da alegria.
Ela está falando de uma dimensão ela é como se estivesse no pano de fundo disso. Ela está falando não da alegria e do choro, mas ela está falando de como eu me alegro e como eu choro. E aqui sim a gente tem uma coisa comum. Não sei se deu para ficou claro isso que eu quis dizer. Eu posso, vamos falar assim, eu posso chorar escandalosamente ou me alegrar escandalosamente. Não posso? Eu posso chorar baixinho. Eu posso me alegrar de forma, assim, contida. Não posso? É desse lugar, ou essa qualidade, que a música está falando. Ela não está falando daquilo que está sendo dito, mas da qualidade do que aquilo está sendo dito. E é isso sim a música pode trazer. Então, nessa música, né, no caso do Caetano, dá para a gente perceber, se a gente ouve só a melodia, né, que qualidade é essa da alegria, né, do choro, da dança. Percebe que tem uma qualidade isso. E essa é uma qualidade, não sei se eu vou arriscar aqui, tá? E posso estar fazendo uma injustiça, né? Mas eu vou falar, para mim é uma qualidade simples, é com simplicidade, é com dentro de um ambiente relativamente protegido, né? Que eu me alegro e que eu choro e que eu danço, né? Não é um ambiente assim escandaloso, por exemplo, né? Ou não é um ambiente onde eu vou me alegrar com, né? Ou com ou chorar de uma forma dramática, né? Não, é tudo de alguma forma singelo, talvez é uma palavra aqui. Então, ou seja, tem uma qualidade aqui que a música, ela sim, ela está dizendo alguma coisa, mas ela não está dizendo isso que a gente consegue colocar em palavras. Né? E você nunca vai conseguir que uma música seja, se você quer realmente comunicar uma ideia assim objetiva para alguém, por favor, use as palavras, não use a música, né? Porque ela não vai se prestar a isso, né? Se eu quiser falar para alguém, olha, eu estou saindo para ir lá comprar pão na padaria, não tem música que vai conseguir dizer isso para a pessoa. Né, para mim, estou saindo até a padaria. É melhor eu falar isso, porque não tem música nenhuma que vai resolver essa questão. Agora, se eu cantar essa frase meio boba aqui, né, eu posso dizer sim como eu estou indo na padaria comprar pão. Isso sim, isso a música vai dizer. Vou na padaria comprar pão. Certo? Né? Bom, então eu vou na padaria comprar pão, tá claro, mas de que jeito eu vou na padaria comprar pão? Certo? Né? Vou na padaria comprar pão. É um outro jeito de ir na padaria comprar pão. Desculpa, é meio bobo isso, mas assim, eu acho que ajuda a gente entender do que a gente está falando, entende? Né? Agora, se eu só tocar isso para você, pode ser qualquer coisa, do ponto de vista verbal.
tem algumas questões, né? Assim, claro que tem certas, vamos dizer, gestos musicais que, se eles, dependendo do texto que eles têm, eles podem virar uma paródia, né? Tem uma história famosa, uma discussão famosa, na verdade. Existe na ópera do Gluck, o Orfeu, tem uma área quando o Orfeu perdia minha Eurídice, nada se compara ao meu infortúnio. Ele canta isso. E é uma música que todo mundo assim, critica, entre aspas, não todo mundo, assim, tem uma linha que critica isso, justamente para falar que a música não significa nada, porque vai falar que eu poderia muito bem cantar essa mesma área cantando encontrei a minha Eurídice, nada se iguala à minha felicidade. E é verdade, pode sim. Porque a questão não é encontrei a minha Eurídice ou perdi a minha Eurídice. A questão é o como eu encontrei, o como eu perdi. E esse autor, ele fala assim depois, ficaria ridículo se, em vez de Eurídice, fosse o meu guarda-chuva, né? Porque eu não, assim, se eu cantasse com a mesma intensidade, com a mesma qualidade, encontrei meu guarda-chuva, nada se iguala à minha felicidade, ou perdi meu guarda-chuva, nada se iguala ao meu infortúnio, seria ridículo, porque a qualidade da música, assim, diz respeito a um sentimento humano de uma coisa muito importante. E não porque eu perdi ou porque eu achei meu guarda-chuva. Isso é banal, né? Então ficaria, a não ser que fosse, vamos dizer, com a intenção de paródia, né? Perdi meu guarda-chuva. Uma coisa assim, não faz sentido, né? Bom, legal. Aqui a gente, então, assim, está caminhando, assim, eu estou tentando trazer essas imagens para a gente perceber de que camada que a música, com que ela está nos colocando em contato. E, portanto, é uma camada que está mais profunda, ela não é a camada da superfície das coisas, né? Não é a camada da nossa linguagem objetiva, né? Que aponta as coisas e que nomeia, que é importante que seja assim, né? Nesse sentido, música, a gente pode quase que falar que não é uma linguagem, né? Linguagem no sentido agora de algo que eu uso simbolicamente para comunicar uma ideia. As linguagens, normalmente, elas são códigos, né, simbólicos, sejam sonoros, sejam pictóricos, né, gestuais, enfim, né, para comunicar uma ideia. Eu tenho que falar e eu tenho que entender o que eu falei. E aqui na música, assim, do ponto de vista de uma linguagem direcionada às coisas do mundo, ela é absolutamente ineficaz, né? Porque ela não está conectada nesse plano, ela está conectada, ela vai estar sendo a manifestação de uma camada mais profunda, na verdade, dos processos, né? E a gente pode pensar assim, uma camada essencial dos processos, né? Que é esse como, né? E esse como aqui, e o que a gente está ouvindo nos tons, agora resgatando um pouco a ideia, né? Assim, tanto da completude quanto da incompletude, na verdade, eu vou jogar um pouco uma coisa agora, assim, mas que a gente pode depois ainda desmiuçar ela, mas na verdade é o estado de força das coisas, né? Ou, se você quiser colocar, a vontade das coisas, né? Uma dimensão volitiva da realidade, né? No sentido de vontade, no sentido daquilo que move, o impulso que move as coisas, né? Independente do que são as coisas, né? Mas então uma camada bastante profunda. E aqui eu estou falando isso, mas assim isso não saiu da minha cabeça, né? Quer dizer, eu tenho assim lido, estudado bastante um autor que não é tão recente, mas assim ele é o Schopenhauer, né? Que na verdade ele dedica, na verdade, uma boa parte, não uma boa parte, mas ele dedica um bom capítulo às artes em geral, né? E um destaque muito específico para a música, né? Só para talvez
assim, levar um pouco mais adiante esse pensamento, né? Ou seja, ele, na visão dele, quer dizer, a base do mundo é uma base volitiva. E nesse ponto a gente pode ter assim, uma relação muito direta com aquilo que o próprio Steiner traz, né? Você estuda a cosmogênese, né? Você vai ver lá que a base do mundo é uma base volitiva, né? A substância primordial da existência é uma substância volitiva, né? E essa substância volitiva, ela vai se manifestar cada vez em dimensões mais, vamos dizer, estruturadas, mais densas, mais elaboradas, mais complexas, e constituir todas as coisas do mundo, né? Até a matéria mais sólida, né? Porém, e as artes, de alguma forma, elas vão se basear, elas vão se representar, né? Essas coisas, as coisas tangíveis do mundo, né? Mesmo com as palavras, mesmo com as cores, né? Elas são atributos de coisas. Uma cor é sempre um atributo de um objeto, de alguma forma. Claro, posso pensar numa arte abstrata e tudo, onde eu tenho situações um pouco diferentes, né? Mas não deixa de ser sempre uma textura, tem uma coisa que está atrelada aqui a essa dimensão tangível. E a música, no caso, pelo menos na visão dele, é uma visão que o Steiner depois vai adotar de certa forma, se a gente depois a compreensão que o Steiner tem da música é muito baseada no Schopenhauer nesse sentido, né? E que a música, então, ela é uma expressão direta dessa vontade. Ou seja, a música não é assim, ela não é uma imitação, ele vai usar essa palavra, das coisas, mas uma imitação da própria vontade na sua dimensão essencial, né? Então, quando a gente pensa agora na escuta musical, com o que ela está nos conectando, né? Então, a gente pode talvez considerar, né, essa ideia de que a gente está escutando processos volitivos, né? E estruturas volitivas, né? E que a gente pode entender como a vontade funciona, né? Então, é nessa direção que quando eu penso, né, na escuta musical como um caminho de conhecimento, né, não é um conhecimento do mundo tangível, mas é um conhecimento das forças que agem por detrás do mundo e que tem características muito elementares, num certo sentido, mas muito poderosas. Estar no centro de equilíbrio, estar em desequilíbrio, querer algo, atingir algo, não atingir algo, né? Um exemplo muito simples de vivenciar isso é isso aqui, né? Ufa. Essa incompletude, o que é esse? Percebe? Eu paro num tom, mas esse tom tem um vetor de força dentro dele, que aponta para fora dele e sabe muito bem para onde está apontando, né? Né? Ou seja, opa, o vetor dele estava apontado para cá. O que não quer dizer que eu precise obedecer esse vetor, né? Mas ele está lá. E essa é a liberdade do artista, né? Ele pode escolher ceder à vontade ou se contrapor à vontade.
e com isso ele se torna responsável por esse ato de rebeldia, né? E com isso mas ele promove aqui um significado, né? Naquela nossa melodiazinha do começo, ou seja, a primeira tentativa de resolver, ela é negada. Quer resolver, mas não vou resolver. E agora sim eu resolvo, né? Ou seja, é um jogo aqui que eu opero com forças. Estou operando forças, né? Bom, eu acho que assim, já talvez assim, pelo menos da minha parte, concluindo aqui, né? Essa experiência, na verdade, é um dos aspectos, na verdade, tem outros, mas essa experiência de se conectar com essa dimensão profunda da realidade que nos dá que quase que torna a música uma necessidade, né, para o ser humano. A necessidade de poder se conectar com algo que é, você pode dizer, a fonte, na verdade, né, da existência, né? E que eu preciso me conectar com essa fonte para poder não perder minha conexão, na verdade, com o todo, né? Eu ir além da superfície, né? E esse lugar, né? Ele tem características muito curiosas, assim, em termos, como eu mencionei um pouco de tempo, né? A questão do tempo, que ele já não é mais esse tempo, portanto, dessa camada aqui da realidade. E também não desse espaço, né? Porque ela vai viver num espaço onde as coisas, como elas não são coisas, elas são processos, elas se interpenetram, né? É aquela história, você tem no nosso espaço físico, bom, a gente sabe, duas coisas não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, certo? A cadeira que eu estou sentado não dá para outro sentar, né? Onde está o copo não pode estar o outro copo, né? E assim é, o nosso espaço concreto ele funciona por, a gente fala, justaposição, né? As coisas podem ficar umas ao lado das outras, né? Onde termina a mesa, começa o papel, onde termina o papel, começa o lápis, onde termina o lápis, começa, né, o ar, aí quando termina... É tudo tá lado a lado, fazendo fronteira, as coisas estão o tempo todo fazendo fronteiras umas com as outras. No âmbito da música, isso não faz sentido, né? Você toca um tom numa sala e você se pergunta onde está esse tom. Bom, é a sala inteira, porque se qualquer um pode ouvi-lo em qualquer lugar da sala, tá certo? Ele não está num lugar específico. Se eu olho para trás lá, eu vejo aqueles papéis lá. Se eu quiser pegá-los, eu tenho que sair daqui até lá. Eles não estão aqui para mim, eles não estão disponíveis, não estão na sala inteira. Eles estão lá naquele lugar. O tom que eu toco está na sala inteira. E aí eu toco um segundo tom. E aonde está o segundo tom? Está na sala inteira também. E agora, como é que dois tons podem coexistir na sala inteira? E mais, coexistir na sala inteira sem... É aquela história, né? Sem fazer, ficar uma terceira coisa, né? Quando eu tenho duas cores,
certo? Dois feixes de luz. Eu tenho um azul e eu tenho um amarelo. Aonde eles se encontram, o que surge? Surge o verde, não é assim? Mas quando eu toco um dó e eu toco um mi, não surge um ré. O dó continua sendo dó, ocupando todo o espaço, o mi continua sendo mi, ocupando todo o espaço, e não surge um ré. Surge uma relação entre coisas que estão totalmente interpenetradas. Então, eu vivo na experiência musical num outro lugar, não é nesse lugar aqui. Entende? As leis que regem os fenômenos musicais, elas não são... isso que é curioso. Elas acontecem nesse mundo, porque também eu não estou aqui tendo uma viagem, uma alucinação, não é nada disso. A música é um fenômeno desse mundo, porém nesse mundo revela uma dimensão desse mundo que não é tão comum para a minha consciência. Vamos colocar assim dessa forma, né? E nesse sentido, talvez agora realmente concluindo, então ela se torna um caminho de conhecimento para uma outra dimensão da realidade, dessa realidade. Porque a música é um fenômeno dessa realidade. Só que ela manifesta um aspecto dessa realidade que para os meus outros sentidos está oculto. Bom, são 9h08 agora, 9h10 quase. Desculpa, eu embalo falando aqui, mas, bom, acho que era basicamente assim, acho que são os pontos principais que eu queria ter trazido para vocês. Não sei, a gente pode agora conversar um pouquinho, assim, não sei. Gostaria de ouvir um pouquinho o que vocês acharam, como é que soou isso para vocês, assim. Bem dessa última... desculpa, pode falar. Eu tenho uma perguntinha, Marcelo. Diga, Ju. Acho que você já deve saber do que se trata. Quando é que uma música deixa de ser música? Tem tanta coisa por aí, tem tantas músicas, eu vou colocar entre aspas, né, que demoram horas e que estão aí no Spotify, são vinis, são discos, né? Ai, meu Deus, chegou a pessoa, né? E essa pergunta... Então é isso. Ouvimos um pouquinho aqui, Marcelo. Então, quando é que a música deixa de ser música? Ou, sei lá. A gente tem uma questão aí, assim, talvez antes de pensar, falar sobre isso, a gente tem primeiro uma questão que eu acho que a nossa maior crise hoje é a crise das palavras, assim, né? Ou seja, porque a gente meio que implodiu todas as palavras, né? Então, e uma palavra é uma coisa assim, né? Uma palavra é curioso, a palavra ela é uma fronteira, né? Assim, ela fala o que está dentro dela e o que não é ela, né? Se eu falar, por exemplo, a palavra cadeira, só como exemplo, bom, muita coisa pode ser cadeira, né? Portanto, a palavra cadeira não define o que é cadeira, porque muita coisa pode ser cadeira, ela não tem a precisão de dizer exatamente o que é cadeira, mas ela pode falar, olha, tudo que está aqui dentro, tem esse jeitão aqui, eu chamo de cadeira. E eu sei que, por exemplo, não é banquinho, ou não é sofá, aí eu tenho uma outra palavra para isso. Mas aqui dentro, muita coisa pode ser. E quando a gente fala, então... o problema é esse, que às vezes uma pessoa pega um pedaço, alguma coisa daqui está querendo falar disso, e a outra fala da outra coisa, e aí estão falando de coisas diferentes, usando uma bagunça, né? Ou às vezes a gente usa palavras diferentes para falar a mesma coisa também tem esse problema, né? Bom, mas assim, a questão é que a palavra música é uma dessas palavras que é bem complicada, quer dizer, ela é usada... Assim, a gente extrapolou, né? Quer dizer, e se usou esse termo, se usa esse termo para falar de coisas muito diferentes, né?
o próprio conceito, e agora, assim, que é equivocado, né, quando o conceito que se fala de música das esferas, né? Na verdade, o termo certo é harmonia das esferas, né? E não música, né? Então, assim, mas tudo bem, eu entendo por que se usa isso e tal, né? Mas, assim, já cria um problema, porque muita gente me pergunta, mas como é que eu ouço a música das esferas? Eu falei, acho que a música das esferas você não ouve, né? O que existe ali é uma relação harmônica, que é uma coisa diferente de uma música. Quer dizer, então, depende um pouco como é que você usa essa palavra, que tamanho você dá para ela, o que você põe dentro e o que você põe fora. E a gente perdeu, assim, um senso comum em relação a isso, né? Então, é muito difícil você ter essa discussão, porque se a gente não tem um senso comum, o que eu falo não vai servir, vai ser apertado para você, ou vai ser grande demais, entendeu? Então, é complicado. Mas, assim, voltando agora, tentando responder um pouquinho, e eu posso falar talvez um pouco o meu ponto de vista nisso, eu acho que existe uma coisa que qualquer criança sabe que é música. Toda criança sabe distinguir uma música de panelas caindo. Entendeu? Sabe quando desaba o escorredor de louça? E fala, blá, blá, blá. Aí tem um músico na cozinha e fala assim, puta som, que música legal, né? Então, quer dizer, eu acho que ele está viajando nessa hora, entendeu? Porque qualquer criança sabe que não é uma música, entende? Né? Então, eu acho que a gente perdeu um pouquinho, né? Eu acho que é uma boa coisa perguntar. Assim, existem músicas complexas, sim, existem músicas muito complexas, mas que sim, eu acho que eu entendo hoje assim. E se você olha a experiência, né, da humanidade durante, imagina, uma flautinha de 35 mil anos que fazia tonzinhos, né, uma escala. Ou seja, você opera com esse fenômeno que a gente chama de tom, na verdade, que ele só existe, é um som muito peculiar, que surge dentro de um sistema de tons. Um tom nunca é uma coisa isolada. Ele é um tom, né, fala assim, não é que existe o lá. Existe o lá. Não existe mais nada, mas não existe isso. Existe o lá porque existe o ré, porque existe... É que nem número, né? Só existe dentro de um contexto, de um sistema. É a mesma coisa que você falar que só existe o 17. Impossível. O 17 existe porque existe o 16, porque existe o 15, porque existe o 12. Né? Ele é um ente sistêmico, vamos falar assim, né? Falar bonito assim, né? Então, toda vez que... E música, para mim, acontece, na verdade, quando você está lidando com entes sistêmicos, portanto, com tons, né? Quando você está lidando com ruídos ou sons que não são tons, eu acho que você está fazendo... E não tem nenhum juízo agora, por favor. Você pode fazer coisas interessantíssimas com isso. Mas talvez isso merecesse ter um outro nome. Arte sonora. Escultura acústica. Por que não? Na verdade, quando você pega conversa às vezes com esse povo que trabalha com esse tipo de coisa, a terminologia é volume, textura, planos, né? Densidade, né? Bom, para mim isso são elementos da escultura. Então, por que não uma escultura cuja substância é acústica? Para mim seria mais claro. E não tem nada de errado com isso. Assim. Pode ser coisas muito interessantes. Mas talvez tivesse que estar na Bienal e não na sala de concerto. Então, acho que para mim esse elemento do tom e do ritmo, né? Eu acho que são elementos muito centrais da experiência musical e que quando você abandona isso, não que, enfim, é complexa, é uma questão difícil, mas tem em algum lugar você vai ter que botar essa fronteira até onde você usa a palavra música e onde você não usa mais, onde é uma outra coisa.
que pode ser tão interessante quanto, mas é outra coisa, né? Oi, Marcelo. Oi, Cíntia. Sou irmã da Cíntia. Ah, você manda Cíntia, tá. Eu queria que você falasse a diferença, né, do som tocado e do som cantado. Olha, do ponto de vista estritamente musical, não há muita diferença. Eu posso cantar uma melodia e eu posso tocar essa mesma melodia com um instrumento e essa melodia continuará sendo, você vai reconhecer, ela terá a mesma identidade, né? Claro que existe o canto para o ser humano, ele tem um papel muito importante, muito central, né? Ele é o nosso primeiro instrumento, vamos falar assim, né? É o instrumento mais direto que a gente tem e por isso ele deveria ser a referência para todos os outros instrumentos. Eu vejo muito a relação. Instrumentos para mim são ferramentas, né? Ferramentas para música. Assim como a gente faz ferramentas de serrote, chave de fenda, essas coisas todas, né? Os instrumentos eles são ferramentas, né? E tudo aquilo que eu faço com a minha mão, né? Eu posso bater alguma coisa com a minha mão também, não posso? Pum, 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 assim, né? Pegar alguma coisa assim com meus dedos, então. Ou seja, a ferramenta ela é uma especialização de um aspecto do ser humano, né? Ou seja, quando se eu quiser bater um prego, a minha mão não vai funcionar muito bem, vai me machucar. Então eu faço um martelo que bate prego muito bem, né? Mas só faz isso, né? O instrumento é isso, ele especializa aspectos da musicalidade humana, enquanto a voz é aquela que é o instrumento primordial, né? Vamos falar assim, genérico também. É uma coisa curiosa. A voz é capaz, e a gente tem hoje grupos que fazem isso lindamente, né? De imitar quase todos os instrumentos, não é? O cara faz orquestra, o cara faz orquestra com a boca, não é assim? Né? Ou seja, agora, um instrumento não consegue imitar o outro, porque eles já são especializações. Não dá para você pedir para um trompete imitar uma harpa. Não vai rolar. Ele é trompete, ele vai ser trompete, entendeu? Ou seja, enquanto com a minha boca eu posso imitar um trompete, eu posso imitar uma harpa. Ou seja, a voz ela tem essa generalidade que é característica do ser humano, do corpo do ser humano, né? Agora, do ponto de vista da música em si, eu posso tocar, sei, né, Garota de Ipanema num instrumento, num jogo de copos, né? E posso tocar, e posso cantar com a minha voz, a música em si, a música, porque essa questão do instrumento, e agora vamos incluir a voz aqui nesse sentido, ela é aquilo que dá a expressão material e sim, qualifica. É diferente ouvir a mesma melodia em instrumentos diferentes. Há uma diferença qualitativa, porém a música não é outra música. Tanto que você vai dar um nome para ela. Se eu tocar. Ou fizer. Eu perguntar que músicas foram que eu cantei. Você não tem dois nomes diferentes. Você tem um nome só. Entende? Não sei se era essa bem a tua pergunta, mas. É porque no instrumento é físico, né? Ou não. E a voz também fala que é física, mas não é, né? Sabe, nesse aspecto. Tanto a voz quanto um instrumento, um violoncelo, alguma coisa assim, eles são, assim, o veículo, assim, é a ferramenta, não sei se a palavra é muito boa, mas para poder manifestar tons. Agora, a música, né, assim, isso foi um pouco o que eu tentei dizer, assim, ela precisa sim dessa dimensão, mas ela não é essa dimensão.
E não adianta. E você precisa dessa dimensão acústica, né, para poder ter a experiência musical. Né? Se eu fizer assim, ó. Eu pensei em alguma coisa, mas você não ouviu, não existiu, essa música não existiu, porque faltou a ela o corpo, né, físico para ela poder se manifestar e você poder ouvir, ter uma experiência musical. Nem eu tive essa experiência musical. Eu pensei, mas eu não foi isso, não é uma experiência musical. A experiência musical ela precisa sim da manifestação real do som, né? E se ela vem vestida de camiseta, de terno, de não sei, qualquer roupa, os instrumentos são roupagens e a voz também nesse sentido é uma roupagem, né? É a roupa que aquela melodia veste para se apresentar. É o corpo que ela encarna, se você quiser colocar dessa forma, para existir aqui e a gente poder se relacionar com ela. De qualquer forma, então, encarna, né? No instrumento quanto na voz. Sim. E é como é a diferença de encarnar em corpos diferentes, né? Se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, se é... Enfim. Certo. Tá bom, obrigada. Nada. Não. Ô, Marcelo, Oi, quando a gente ouve, por exemplo, só tambores, só instrumentos de percussão, eu posso percussão, chamar sim. isso de música ou é Sim, só ritmo? não, é música. É música. Ritmo não é assim, ritmo não é uma exclusividade da música, mas a música, esse elemento temporal, rítmico, sim, você pode ter uma experiência musical, uma experiência musical rítmica. Sim, perfeitamente possível. Mas não porque você tem as batidas ou as coisas. É que você vai. A estrutura rítmica, ela também é capaz de gerar um campo de forças. Tá? Um exemplo bem simples aqui. Tá? Quando eu tenho um ciclo, por exemplo, de 3. 1, 2, 3. Pam, 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 pam. Eu tenho um ciclo que se organizou, onde eu tenho um momento mais de maior concentração. 1, né? 1, 2, 3. Eu vou perceber que cada momento desses tem uma qualidade. E uma qualidade não é porque... Os momentos, eles duram ao mesmo tempo, não tem nada assim... Acusticamente podem ser as 3 batidas do tambor ou de outros tambores, não sei. Mas o fato de eu organizar esse ciclo em 3, ele gera um campo de forças. Onde o 1, né, eu tenho uma qualidade, que é essa qualidade que a gente talvez equivale... Quando a gente falou uma qualidade de completude, de centro, de afirmação. Né? 1, 2, 1 é onde eu estou, né? Onde eu marco a minha presença. O 2 é sempre uma qualidade de deslocamento. 1, 2. O 2, eu falo assim, ele está sempre dizendo para o 1, não estou mais lá. Né? Ele é sempre né? 1, 2, não. O 1 está lá, ó. Eu já estou aqui, eu me desloquei de você. Né? E o 3, 1, 2, 3. E o que o 3 quer? O 3 quer voltar para o 1. Ele é um ponto de potência, né?
1, 2, 3. É aquele momento da onda que está quase quebrando e vum, quer cair no 1. Então, eu percebo que quando eu tenho um ciclo, no caso aqui a gente está falando de uma estrutura métrica, né? Um ciclo de 3. E que tanto pode ser um compasso, quanto pode ser a subdivisão do pulso, enfim, tem várias maneiras de ver isso, né? Mas ele encarna forças dinâmicas. Assim como os tons encarnam forças dinâmicas, os ritmos também encarnam forças dinâmicas. E por isso você pode eventualmente ter sim uma música só com instrumentos de percussão, ou de só o elemento rítmico está sendo explorado, vamos falar assim, né? Mas o que faz o interesse de uma peça dessas não é o tambor, né? Mas é como essas forças estão sendo elaboradas numa rítmica que pode ser desde uma coisa muito simples até coisas muito complexas. Então eu acho, sim, para mim para mim isso está dentro. Toda vez que eu estiver mexendo com essas forças, ou seja, operando com aquilo que é essa manifestação da vontade, que eu posso acessar com a minha escuta. Eu acho que eu estou numa experiência musical. O avião que passa, a panela que cai, o barulho aqui da ventoinha, esses sons eles não estão relacionados entre si. Eles não têm uma relação intrínseca. Eles não geram, por si mesmos, um campo de forças. Então, acho que é aí que está a diferença. Tudo bem? Marcelo, Oi. é bem específico do que você estava falando, né? Dos sons e da diferença. Agora, quando a gente pensa na natureza... Quem que está falando que eu não estou vendo aqui? Oi, é Fernanda, me desculpa, eu estou com a câmera fechada. Eu pedi Tá, desculpa não, mesmo, porque eu estou com tudo bem. problema É que às aqui. vezes fica verdinho quando alguém fala, daí, mas eu não estava vendo. Tá, Fernanda, pode falar, por favor. Não, é com relação, assim, porque existem sons da natureza, né? Tem sons que são óbvios. O canto de um pássaro, para mim, pelo menos, eu tenho uma percepção como uma percepção musical. Mas existem outros sons da natureza que aí eu fico me perguntando, isso é música? Por exemplo, um rio correndo. Ele tem um som, aí eu não sei dizer. Então, vamos lá. Então, o som um do rio... barulho, né? Uma batida, algo que acontece ou não. O som do rio é o som do rio. Eu posso projetar sobre ele, isso é uma outra coisa. Eu posso projetar a minha experiência musical sobre um monte de coisa, né? Mas assim, ele intrinsecamente não tem essa qualidade. O som que vem do rio é o som do rio. Ele não está operando, na verdade, essas forças, né? E mesmo isso que a gente chama de canto dos pássaros, na minha opinião, a gente usa, é poético falar assim e tudo, mas não é um canto. No caso dos pássaros e das baleias, por exemplo, também, né? É muito mais próximo do que seria a nossa fala do que da música, né? O pássaro, quando emite seus sons, né? Bonitos. E assim, o som do rio é lindo. Não estou querendo, o som do rio é lindo, mas eu não colocaria dentro da categoria música, né? A não ser de uma forma poética, vamos falar assim, né? Mas assim, o som de o que um pássaro, quando está no galho, né? Está lá cantando, né? Assim, na verdade, ele está manifestando, ele está comunicando algo da sua natureza biológica, né? Ele está, por exemplo, demarcando um território. Ele está atraindo uma parceira ou um parceiro, né? Ele está dando um sinal de alerta, né? É muito mais próximo de uma comunicação no nosso sentido verbal do que propriamente uma experiência musical, né?
não, a gente interpreta, a gente projeta, na verdade, essa ideia de música, né? Mas ela tem, porque ela, inclusive, ela é extremamente codificada, né, para sinais muito específicos, né? Então, não é um pouco, eu acho assim, wishful thinking, né? Quer dizer, querer que seja, né? Mas assim, uma coisa que na verdade não é, né? É uma Eu acho, por projeção exemplo, poética, então, não é? Que a gente faz. sim, eu acho que sim. Uma coisa, por exemplo, que nenhum animal, nenhum pássaro faz, por exemplo, quando você tem isso que eu fiz com essa melodia, né? Né? Transpor, por exemplo. Ou seja, onde o fato, a dimensão acústica se transforma totalmente, mas o sentido musical permanece, né? Nenhum pássaro faz isso, né? Hoje estou com a voz mais um pouco rouca, eu vou cantar maestro, um tom abaixo, sabe essa coisa, né? Isso não existe, porque a sonoridade está atrelada àquela expressão, aquela mensagem, na verdade, aquele sinal que ele está manifestando para o seu ambiente, né? Para os outros membros da sua espécie ou de outras espécies também, né? Então, tem uma função diferente e tem um funcionamento diferente do que vamos dizer, de fato, esse fenômeno música para o ser humano, né? Pelo menos assim eu entendo, tá? Essa é a minha... Ok. Obrigada, Marcelo. Não, imagina. E assim eu falo assim, essa é a minha compreensão hoje, tá, gente? Porque eu já pensei em muitas coisas que depois de um tempo eu mudei. Porque as evidências mudam, a gente muda, né? Seria muito tonga, né, se não mudasse, né? Mas nesse momento eu estou bastante bem, né, em relação a esse aspecto especificamente, acho que eu estou bem seguro, sim. Ok, obrigada. Nada, imagina. Dona Riva ia fazer uma pergunta, não? Não, não era bem uma pergunta, era uma constatação, na verdade, porque o Marcelo abriu uma outra percepção de música para a gente, né? Para quem não é da área. Então, agora eu vou ouvir música de uma forma diferente, com certeza, né? Era isso que eu ia falar. E é verdade, assim, não por causa da nossa conversa, mas assim, ouvir música, no momento que você se liga com essas forças, né, a tua escuta se transforma, né? É um outro tipo de entrega, né? Eu falo isso por mim mesmo, né? Como eu percebi que aos poucos eu fui mudando também a escuta, né? E legal. O que veio para mim com essa última fala da Dona Riva e sua é que a gente vai escutar música com algum outro dos 7 outros sentidos que não os 5 tão conhecidos, né? Talvez esteja ali mais perto de ouvir ou escutar música com outros sentidos, que você falou, né, sobre essa história dos 5 sentidos, que, né, é deste mundo. Acho que tem uns 12, não está tão nesse mundo só, né? Ou apenas o próprio ouvido, só reconhecer que o ouvido ele tem uma capacidade, ele funciona, ele nos oferece essa possibilidade, o próprio ouvido, né? Ele nos oferece essa possibilidade de encontrar mais do que aquilo que a gente normalmente está acostumado, né? Porque Marcelo, a gente precisa do ouvido, não tem como. Oi. Marcelo, linda palestra, obrigada. É a Bel que está falando. Oi, Bel. Uma pergunta Diga. que me veio
agora, né? Quando você diz do inaudível, que ela se concretiza acontecendo, a música, e quando a gente está ouvindo internamente e ela não se manifesta sonoramente, mas ela acontece internamente, né? Eu passo muito para os meus alunos uma imagem, né? Eu faço uma brincadeira com a música inaudível. Então a gente faz gestos, e tudo no silêncio, né? E alguns descobrem qual a música que a gente, né, manifestou nesse silêncio. Eu queria que você falasse um pouco. Então, assim, dessa música interna, silenciosa que acontece. Só que ela não soa. Ela fica ainda nesse outro mundo. Mas ela existe. Ela existe. Então, eu entendo isso, e eu acho que de fato a gente pode vivenciar, mas claro, então a gente sabe que a gente faz isso, né? Quer dizer, eu simplesmente fico em silêncio e eu ouço, né? Inclusive assim, eu posso até compor uma música assim, né? Quer dizer, eu vou ouvindo aqui e depois vou escrever, né? Isso a gente sabe que se faz isso, né? E eu acho que isso sim existe. Eu só não sei se isso basta, sabe? Porque por mais que eu faça, escute interiormente e até escreva, ou seja lá o que for, né? Não foi para isso que eu ouvi, sabe assim? Isso não é suficiente, de alguma forma. Não sei, eu tenho essa sensação. Que isso na verdade, assim, eu estou aí muito mais no âmbito de uma fase preparatória, talvez, né? Mas que a realidade da música ela vai acontecer quando ela estiver soando de fato, né? Então isso está conectado sim com a experiência musical, mas eu fico pensando, imagina, se isso bastasse, né? Se isso fosse a coisa, para que a gente tocaria, né? E acho que são graus assim desse processo, talvez se você quiser chamar assim, desse processo encarnatório da música, né? Então ela Sim, claro que ela só se concretiza, sim, acontecendo. Mas acontecendo. alguns processos se iniciam nesse silêncio. Sim, isso tudo bem. Isso eu reconheço, eu acho também, né? Quando não sei, tem que compor alguma coisa, né? Tem vários caminhos, né, na verdade, mas assim, um caminho possível é esse, né? É tentar ouvir, assim, e ouve mesmo, assim, nesse sentido, né? Assim, um intervalo, tal, né? Você pensa uma frase, tanto que você pode depois, sem o intermediário de um instrumento, ou mesmo sem cantar, escrever. Apesar de que a hora que você ouve, na verdade, você tem que ouvir para saber se aquilo que você pensou e que você escutou é aquilo mesmo, né? Então, eu acho assim, é uma etapa do processo, talvez, né? Mas não é o todo dele, então talvez não é a parte decisiva dele, né? Não sei, é um pouco como eu estou pensando nessa questão, né? Não me bastaria só essa escuta interior, né? Claro. Eu ficaria sempre um pouco frustrado. Sim. Mas é legal saber que ela acontece no invisível, no inaudível. É legal também. Sim. Sim. Ela tem que a gente tem essa possibilidade, sim, de iniciar esse processo aí,
com certeza. Obrigada, querido Marcelo. Valeu. Imagina. Então, eu acho que se ninguém tiver mais nenhuma questão muito premente, a gente pode ir encerrando, né, essa noite cheia de insights, que agora a gente vai ter muitos sonhos poéticos e musicais, graças a todas essas imagens que o Marcelo proporcionou para a gente hoje, que não foram poucas, né? Eu acho que foi muito inspirativo, Marcelo, e aí, em nome da Escola Waldorf Berta Milmote e de todos nós que estamos aqui, quero te agradecer profundamente por ter dado essa linda palestra para nós essa noite, que com certeza vai reverberar e vai ressoar, né, já para trazer um termo musical, ela vai ficar ressoando para nós aqui. Então, assim, só muita gratidão. Se alguém mais quiser dar boa noite, abram os microfones. Obrigada, viu, Marcelo? Eu que agradeço a atenção de vocês, disposição, né, de conversar e muito obrigado.